Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Está começando mais uma edição do programa Tempo Extra. Tempo Extra, você já sabe, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Para você que curte futebol, futsal, basquete, canoagem, natação, é tudo aqui no Tempo Extra, a resenha do esporte todos os domingos pela Rede CNT. Venha fazer esse programa junto com a gente, prazer enorme estar na sua companhia. Nos destaques de hoje tem a sina do Grêmio que não vence fora de casa e perde mais uma. Foi a terceira derrota seguida e o resultado de 2-0, ou melhor, 3-0 para o São Paulo no Morumbi ainda fez o time de Renato Portaluppi deixar a zona de classificação à fase de grupos da Libertadores. Com o time recheado de garotos, o tricolor não resistiu à força do atual campeão da Copa do Brasil, que venceu até com certa facilidade, hein? E não fosse algumas defesas de extrema dificuldade operadas pelo goleiro Gabriel Grando, o São Paulo teria goleado. O que está acontecendo com este Grêmio que iniciou bem agora e desandou a maionese? Bateu no teto e seu treinador não tem mais o que tirar desse grupo de jogadores? Ou é apenas uma fase de oscilação da equipe, como afirmou Renato Portaluppi após o jogo? Tem o Internacional, que aplicou uma goleada histórica no Santos, 7-1. Este foi o placar mais elástico deste Brasileirão, hein? A atuação de luxo do Colorado fez a torcida sonhar com vaga na Libertadores. Será que é pra tanto, hein? Será? Tem o Juventude marcando passo na Série B. O Alviverde ficou só no empate com um dos lanternas da competição. Tem também futebol feminino, basquete, tem os times gaúchos na Superliga de futsal e muito mais. Este é o Tempo Extra que está começando agora. Não esquece, telefone para você mandar mensagens, recados, corneta para os comentaristas, não para mim, né? Os comentaristas. Tá valendo, corneta, mensagem, recado pelo 54 no prefixo 999-267700. Esse é o telefone para você mandar o seu recado aí pra gente, via WhatsApp. Tá bom? Não esquece, a gente tá lá nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Você telenauta, webnauta, vai lá, confere no YouTube, te inscreve no canal, Faz a gente chegar a 1 milhão de webnautas. Vai lá, te inscreve, manda para os teus amigos, para os parentes, para o pai, para a mãe, para os primos, até para os inimigos. Tá valendo, tá legal? Muito bom estar na sua companhia. Tá começando mais um Tempo Extra pela Rede CNT. E eu vou dar boa noite aos meus queridos comentaristas, Rafael Baumgarten, azul. Camisa, cara, essa camisa com essa marca aí, hein? Isso aí, essa camisa é cara dessa marquinha aí. Não é para qualquer um. Rafael Baumgarten, tudo bem? E Luiz Cláudio, tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bem, querido. Bruno Muck, aos nossos fiéis espectadores, tanto aqui pela CNT, rede de televisão, quanto no YouTube. E também para o Brian, que faz as imagens, né? Nosso diretor de mídias sociais. Faz as imagens dos bastidores, né? Ele fica aqui, ele fica ali atrás, ali, faz isso, faz aquilo, ele fica dando... Nós vamos fazer um making-off um dia e vamos inclusive contar a tua história do não bota a mão em mim, tá? Essa que história. não foi eu que proporcionei isso, mas nós né? vamos contar essa história. Personagem, e outras também, que tem que tirar as crianças da sala. Bruninho, tudo bem, Bruno Muck? Bruno Boxer Muck. Bruno Boxer. O cara sai essa história. Nós temos que contar também depois dos bastidores. Um outro dia, né? Bruno Boxer, não, ele se inspirou agora na propaganda de um banco aí, que tem o Stallone. Balboa, né? Aí ele saiu dando soquinho. O Balboa não, o Stallone? Sim, né? isso aí, depois a gente explica. E aí, Bruninho, tudo bem? Boa noite, Luiz, Rafa, quem nos acompanha. Fim de semana marcante, né, para o futebol do Rio Grande do Sul, o Grêmio perdendo. Marcante de olho roxo? Não. O Santos saiu de olho roxo, né? Saiu. Pô, saiu bem. Saiu bem. 7-1 De certa forma, o Grêmio também, né? 3-0. Cara, eu tô com 2-0 na cabeça, não sei porquê. O Grêmio tomou 10 gols em 3 jogos, né? E podia ter tomado mais no Grenal, agora mesmo contra o São Paulo, se não fosse o Grande.
E o Inter judiou realmente do Judiou, Santos. Né? judiou. Santos, do meu amigo Marcelo Fernandes, que até esboçou uma reação logo que chegou, né? Tirou o Santos da zona de rebaixamento, conseguiu 2 vitórias. Essa vem de 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota nos últimos 4 jogos. O Marcelo deu um tratamento de choque no vestiário do Santos. Teve 2 derrotas agora, né? Bragantino e Inter. Sim, dois adversários fora de casa. 10 Um gols. em casa, né? Que foi o Santos, que foi o Bragantino, né? E ele conseguiu mudar o ambiente do vestiário, deu uma qualificada na maneira do Santos jogar, mas hoje o Inter judiou. Até também eu senti os desfalques, né? O time do Santos veio bem desfalcado, me parece um pouco desconcentrado, tomou um gol menos de 1 minuto, já tinha tomado o gol. E o Inter se impôs tecnicamente, moralmente, e aqueles gols que não entraram o ano todo, hoje acho que resolveram entrar. Até tirou o Inter da lanterna em termos de gols feitos do Campeonato Brasileiro. O Inter era o pior ataque. Sim, agora voltou o jogo Cruzeiro, de né? hoje, o Inter fez 7 gols, né? 7. 31. Era o pior ataque. Um quarto dos até gols hoje. só num jogo. Até este domingo era o pior ataque. E jogou bem, né? O Santos também. O Santos fez uma partida muito ruim. E, por outro lado, além da ruindade do Santos, da falta de qualidade, o Inter jogou bem também. Jogou bem, ganhou de 7 e poderia ter ganho de 11, 12 gols. Verdade. E não tirou o pé, né? Não desacelerou. Isso é o maior respeito que se tem ao adversário. É não ficar passando o pé por cima da bola. O Inter não fez isso, né? Querendo dar elástico, querendo dar caneta. Chaleira. O Inter jogou sério e determinado, respeitou o Santos e goleou. Não teve jogadinha de exibição, não teve Charles. Não Jogada teve, de Charles. Não teve pisar na bola, não teve nada de frescura. O Inter fez o que tinha que fazer e recuperou um pouquinho da moral aí para a disputa do Campeonato Brasileiro aí para adiante. Né? Bruno Muck, tua análise desse jogo, querido? Vai dar tempo de mostrar todos os gols aí, Luiz? Pá, vamos ver. Foram 7, né? O programa termina às 11h30, né? Vamos pedir pro nosso diretor de imagem, por favor. Quase que a gente começou mais cedo, né? Tipo, Josué começar das Ferreira 10 já. aí pra mostrar todos os gols. Valeu, obrigado. Vai passar aqui atrás, eu vou acompanhar na nosso Porque monitor. Ali. Tua análise, Bruninho. O Inter começou, no primeiro ataque do Inter já teve gol, né? O Valencia segurou, o Wanderson, bem no jogo, o Wanderson, participativo, jogada pessoal, invadiu a área, deu um drible muito fácil em cima do Lucas Braga, e aí cruzou e o Kevson acabou tendo uma infelicidade, né? O Kevson, todo atrapalhado, foi tentar cortar, a bola bateu nele e entrou. Em posição do Inter, né? O Rafael falou, Dodô saiu jogando errado, e era a qualidade do Alan Patrick, né? Driblou fácil o Joaquim e cavou por cima do Vladimir, muito fácil. Esse é o meia que não fica nervoso na cara do gol, e outra, não baixa a cabeça, ele levantou a cabeça, ele viu onde o goleiro estava e meteu por cobertura. Que golaço, que fase do Alan Patrick. Que fase. Esse conhece. Que fase do Alan Patrick. Não é só hoje pelo gol, mas jogou melhor muito meia de do novo. futebol brasileiro, né? Certamente. Sem sombra de dúvidas. Aí o Valencia, a gente tem que ponderar algumas situações, né? O Valencia, ele fez 2 gols, mas ele poderia ter feito mais, né? Teve outros 2 que ele acabou desperdiçando. Olha a paciência que teve o Inter nesse gol, a gente está acompanhando. O Inter chegou, o Alan Patrick driblou o goleiro, saiu da área e voltou para a área. Uma participação do Wanderson para o Maurício encontrou o Valencia e o Valencia conseguiu tirar do goleiro. 3-0, isso aos 27 minutos do primeiro tempo. E aí, nesse lance, ainda o Santos não conseguiu afastar o perigo. A bola volta para fora. Veja marcando, confundiu a marcação e o zagueirão do Santos, o defensor, marcando por fora, deixando o Valencia por dentro, ele só recebeu, ajeitou o corpo e fez o gol. Agora o Valencia, como o Bruno falou, o Valencia perde muito gol, né? Ele fez gols hoje, mas ele perde muitos gols. Aí a bola de novo marcando por fora, aliás, né? O defensor marcando por fora. Mas essa lateral do Santos aí não existiu hoje, né? Então, o lado direito, com dificuldade para marcar, o marcador, né, ele tem que dar o lado de fora para o atacante. E a zagueirada do Santos hoje deu o lado de dentro para os atacantes do Inter, entrou na cara do goleiro aí, o Wanderson fez mais um, né? E agora a outra aí, E essa aí é interessante Inter, o Rafael falar, porque o Bustos, ele tem se acostumado a fazer belos gols com a camisa do Inter, né? Bateu esse cruzado. Aí é um chute de quem entende, né? Bateu bem na bola o Wanderson, não falei, o Bustos, né? Fabrício Bustos. Bateu cruzado, né? E o bateu. Vladimir hoje numa tarde infeliz, o goleiro do Santos. Tudo que gol entrava, né? As que foi fora do alcance dele entrou e as que foram no alcance também entraram, né? A gente está vendo todos os gols do Inter, né? E o Inter precisava desse resultado, né? Luiz, Rafa, quem nos acompanha. Contra o Bahia, o Inter foi muito abaixo, né? Claro, tinha desfalques, não estava o Valencia, que te acompanha esse segundo gol dele na partida. Foi uma bomba, né? Não estava o Arangues, não estava o René, que estava suspenso, o Johnny. O Rocher não jogou contra o Bahia. Não jogou.
Aí no primeiro lance do Luiz Adriano ele faz esse gol aí. Aí é falha do goleiro. Aí foi. Aí é falha do goleiro. Aí ele colaborou muito, né? Deu a uma bola ajuda. em cima dele, Deu uma aí é ajuda. falha do goleiro. Deu uma ajuda. O Inter Uma ajuda precisava legal, desse resultado, né? Até animicamente, dentro de casa, nos últimos 2 jogos, 10 gols, né? Contra Grêmio e contra Santos, obviamente que foi 7. E aí eu vou deixar para o Rafael falar que é uma coisa que ele se repete falando nos últimos tempos extras aqui. Bola aérea no jogo, na defesa do Internacional, né? É só cruzar? Impressionante. Mas é só cruzar. Olha, isso o Cudê tem que corrigir. Eu fico impressionante. Eu fico impressionante, como diria um amigo meu. Todo o jogo o Inter tem problemas na bola aérea defensiva. Hoje, no primeiro tempo, teve uma cabeçada do jogador do Santos, o Cudê salvou. Marcos Leonardo No segundo Rocher. tempo, o Cudê salvou, não, o Rocher salvou. Depois teve uma outra cabeçada também que o atacante do Santos bateu na trave, né? Chutou na trave. Então 85% das bolas aéreas na defesa do Inter tem entrado. Tem que corrigir. Tenta reorganizar a marcação, que geralmente faz uma marcação mista, né? Alguns marcam individual, outros marcam por zona. Tem que redefinir esse padrão de marcação de bola aérea no Internacional, que hoje não fez diferença. Mas em vários outros jogos, a bola aérea entrou e o Inter acabou pagando caro por esse problema defensivo. Então é apenas uma questão de correção para o Cudê, já que o Internacional goleou hoje, fez um bom jogo. Só que o Inter agora com os titulares tem que também mostrar uma produtividade maior, um desempenho maior nos jogos fora de casa, que agora vai ter o Vasco na quinta-feira. E o Inter também tem que aumentar a produtividade nos jogos fora de casa. O Vasco que tá crescendo. O Vasco perdeu de 1-0 pro Flamengo. Jogando pau a pau. Não merecia. Aquele jogo era um empatezinho. Não, o Vasco está melhorando, está subindo de produtividade, né? Em termos de pontuação ainda, como perdeu hoje, não conseguiu subir. Mas em termos de produtividade e desempenho, o Vasco vem melhorando. Então é um bom teste para o Inter, confronto direto ainda, porque eu penso que o Inter tem que se afastar mais ainda dessa zona de rebaixamento. E o Inter naquela questão, né? É um time que perdeu muito tempo na Libertadores e vai disputar uma vaga na Sul-Americana. Para vaga, mesmo que seja indireta, na Libertadores, eu acho muito difícil. E entrar nessa pergunta para o Bruninho e para ti também, Rafa. Com essa atuação de hoje, estimula, dá um ânimo para a torcida colorada pensar em chegar pelo menos ali entre os 6. Que representa isso mesmo, na tua opinião, Bruninho? Esse resultado, esse ânimo na torcida para pensar numa vaga Libertadores, mesmo que seja ali entre os 6? Eu acho bem difícil que esse ano sejam 8, né, classificados. Porque teria que fazer uma manobra para Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense. Porque eles não estão entre os 8. É isso. Eles têm que ser campeão e depois têm que subir para ficar entre os 8. Mesmo o São Paulo, que conseguiu já uma vaga através da Copa do Brasil, não está entre os 8. Então eu acho difícil. Então tem que mirar o sexto colocado. A rodada, ela foi muito boa para o Inter. Porque quem estava no G6 não ganhou. E quem estava no Z4 também não ganhou. Então o Inter abriu 5 pontos da parte de baixo e está a 6 pontos do G6. Qual que é? Matematicamente é simples. O principal objetivo do Inter agora? Se distanciar dos 5 pontos. Né? Tem 5 atrás e 6 na frente. E aí vê o que pode alcançar. Mas eu vou com o Rafael nessa. O Inter fora de casa ele tem tido atuações inconstantes. O Inter dentro de casa ele tem conseguido se impor, principalmente quando utiliza os titulares. Fora de casa tem que dar uma resposta. Quem sabe contra o Vasco. Mas é um Internacional, nesse momento, que está, sem sombra de dúvidas, mais confiante. Com o time titular principalmente. Uma vitória com gabarito no Grenal, uma vitória em cima do Santos. É um Santos que está mal no campeonato, sim, mas é o Santos, né? Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Então, não é qualquer time que está do outro lado. Não, e um resultado que ficou para a história. 7-1 é... Tricampeão mundial não, bicampeão mundial, né? Mas para encerrar de Internacional, queria agradecer, mandar um beijo, um abraço pro Luiz Corazza, amigão, trabalhamos juntos. E ele que gentilmente nos cedeu as imagens da Z2 Produções, a sua produtora, para as imagens de Inter e Santos. Valeu, Corazza. Beijo do coração, obrigado. Conta sempre com a gente. Vamos falar do Grêmio agora. O Grêmio que patina fora de casa, normal, né? Não estou contando nenhuma novidade aqui. A novidade foi patinar em casa no meio de semana. Isso aí, verdade. Vinha bem em casa. E aí voltou a jogar fora, perdeu 3-0 para o São Paulo. Perdeu com facilidade para o São Paulo. Não fosse o goleiro Grando, olha, uns 5, 6 tranquilinho.
mas... De novo me referindo ao meu pai, seu Pedro Ernesto Baumgarten, o Pedrão. Perdeu bem perdido. Perdeu bem perdidinho. Beijo pro seu Pedrão. Perdeu bem perdido o Grêmio. E de novo, né? O Grenal era para ter tomado até mais. Não, e outra, no Grenal, o Grêmio o Grenal teve olé e nesse jogo teve olé. Em 3 jogos, tomou 10 gols. E o Grenal jogou muito mal. Agora, contra o São Paulo, também, se não fosse o grande, seria mais. O Renato entrou com 3 zagueiros, com 3 volantes, um meia, só o Soares na frente. O Grêmio não incomodou. Em nenhum momento o Grêmio incomodou o São Paulo. São Paulo não fez esforço nenhum para ganhar. Tu olhava pro jogo, não fez esforço nenhum. 3-0 ao natural. Isso preocupa, principalmente na questão defensiva, né, Bruno? O Grêmio tomando gol todo o jogo e bastante. Até contra o Atlético Paranaense tomou 2 em casa, mas conseguiu nivelar no segundo tempo, incomodou um pouco o Atlético, também buscou o gol. Mas contra o Inter e contra o São Paulo, muito abaixo. Muito abaixo. E essa escalação com 3 zagueiros não quer dizer que é defensivo e também não quer dizer que é um time ofensivo. Se tu não tiveres, quando joga com 3 zagueiros, eu joguei muito de lateral, de ala, Luiz, com 3 zagueiros. Tu tem que ter os 2 stoppers, aqueles que jogam pelo lado, que saiam para o jogo. E tu tem que ter 2 laterais que se transformam em ala e que entrem na diagonal, flutuem por dentro, também consigam construir por dentro, não só no corredor. Senão fica um time facilmente marcado. E aí tu não tem agressividade. O Grêmio não teve posse de bola, não teve agressividade. O São Paulo envolveu só o Soares na frente. O Grêmio teve 2 finalizações, as 2 cobranças de falta do Soares sem perigo nenhum. Então o Renato tem que rever isso. O Grêmio não está oscilando, o Grêmio está em queda. Se ele conseguir buscar um resultado, aí ele vai voltar a ganhar. Está em queda e não saiu do G5, está em G5, não saiu porque o Atlético Mineiro tropeçou. E o Fluminense tropeçou também. E, Bruninho, essa questão da oscilação que diz que eu abri o programa dizendo, e o Baumgarten diz que está em queda, não é oscilação, você concorda com isso? Porque o Renato no final do jogo, não, o Botafogo oscilou, todo time oscila, é oscilação mesmo, dá para deixar na conta da oscilação? O Renato ele comentou na entrevista coletiva que o time está oscilando, entendo, todo time oscila em um campeonato com 38 rodadas. Na entrevista mesmo, o Renato disse que o time teve pouco tempo para treinar. Como tem pouco tempo para treinar se ele dá 4 dias de folga depois do time tomar uma lambada dentro do Beira-Rio, depois de um baile do Inter no Grenal? Então aí já tem alguns pontos de divergência. Não foi a primeira vez, né, Bruno? Não foi a primeira vez. De 4, 5 dias de... E não vai ser a última vez com o Renato no comando do Grêmio. Na saída para os jogos da primeira data FIFA ali. Isso, ali também teve 4, 5 dias de folga. Então, isso é o reflexo do Grêmio. O Grêmio parece, Luiz, Rafa, quem nos acompanha, um amontoado e o Soares na frente. O Grêmio ele não tem um perfil, ele não tem um perfil de time. Bela análise. A gente acabava comentando recentemente e saudando, né? Poxa, o Renato consegue. Quando ele coloca 3 atacantes que o time renda, quando ele coloca 3 zagueiros que o time renda... Tava dando seu jeito. Parece que perdeu o rumo o Grêmio. E isso é perigoso. Nos últimos 12 pontos, o Grêmio conquistou 1, né? Então é pontuação de time que está brigando na parte de baixo. Então o alerta tem que estar ligado e tem que estar mais do que ligado. Alguém tem que agir dentro do Grêmio. E esse alguém, quem é? Porque o presidente não tem voz contra o Renato. Agora, já estamos com os lances. Pode ver, lance do São Paulo em cima e o Grande salvando. Aí já tomou um susto aí, ó. E o Grande tem muito azar, né? Porque quando ele é o melhor em campo, a equipe sempre perde. É o único que se salvou nesse jogo, na verdade. Tu vê, o Grêmio... E eu gostei dos meninos do Grêmio. O que vocês acharam dos garotos do Grêmio? Que entrou numa fria. Entraram numa fria, o Grêmio... Mas não dá para culpar o garoto no terceiro gol, né? É infelicidade do rapaz, né? Atleta jovem. Os jovens atletas aí costumam... Aliás, em toda a profissão, tu costuma oscilar no início de carreira, né? Tu faz uma de Pelé e uma de Mané no mesmo jogo. E a gurizada tá sujeito a isso, né? Então, eu não vou botar a culpa nos garotos do Grêmio. Então... Índio Baumgarten nunca fez jogos de Mané, só de Pelé. Índio Baumgarten era um Pelé. Só Pelé. Pelé do futsal. Muito Mané tu fazia, não Índio Baumgarten. Deixava pra ele, a parte Pelé da família era ele, eu era a parte Mané, tá bom. Agora, esses resultados fora, Bruninho, tu acha que complica a busca do Grêmio por uma vaga até ali entre os 6? Não tô nem falando o G4. Eu acho que sim, Luiz. Tá numa situação crítica para isso? Sem sombra de dúvidas, preocupa muito. Olha que liberdade olha esse gol, fazer o gol. Olha esse gol. É isso. Enfiada de novo, por dentro, lateral marcando por fora.
atacante por dentro, olha lá, Aí, atacante dá um- por dentro, o defensor marcando por fora. Drible Aí muito fácil no João Pedro, né? Muito Que fácil isso? o drible que ele dá no João Pedro. Ele chuta. isso Golaço do Pablo não, Maia. Não, mas parecia que estavam jogando o jogo do arco-íris e os reservas do Aí, ó, e do meu outra time aí, da aí o escola. goleiro defendeu ainda. Foi em ritmo de treino, né? Isso, O- ritmo Chegou, de treino. toda hora que chegou com perigo o São Paulo, né? Mas preocupa, Luiz, preocupa sim, porque o Grêmio fora de casa não consegue se impor e em casa tá dando demonstrações de que também tá conseguindo ter dificuldades. E aí é problema do quê? Se for me perguntar hoje, é problema da direção dos jogadores ou do Renato? Eu acho que é uma soma dos três. Acho que não tem o mais culpado nesse momento, o maior culpado. Eu acho que é uma soma dos três, os jogadores também não estão rendendo praticamente nada. E olha esse terceiro gol que o Grêmio É a tomou. infelicidade do Foi muita Wesley. infelicidade do garoto. Ele percebe dá ali, um ó. recuo e já bota a mão na cabeça e já começa a chorar. Ele tem que sair atrás, né? É. Azar, tem Até que correr porque atrás do prejuízo. o Grêmio Quase atrasou. perdeu o gol. Exatamente. O Grêmio atrasou, tá Saiu bem o Grêmio aí, fechou o ângulo. Ele e o poderia Luciano- ter, se ele dá o pique, ele poderia Poderia ter fechado, pelo menos, né? Com certeza. Agora, essa questão, o Grêmio, a gente já vem dizendo há bastante tempo aqui, o Grêmio fazia campanha, o Renato estava dando seu jeito de colocar o Grêmio na parte de cima da tabela. Mas o elenco do Grêmio e o que o Grêmio produz, o que pode chegar no topo, no meu entendimento, é G8, G6, G4 com a corda esticadíssima. E não está com a corda esticada porque não consegue mais, não recupera o bom futebol. Agora, Então, tá dentro daquilo que se espera do elenco do Grêmio. Antes o Renato estava conseguindo reverter uma situação negativa, de expectativa negativa, conseguindo jogos, principalmente a campanha em casa do Grêmio era muito boa, né, Luiz? Bruno, era muito boa. A partir do momento que começou a claudicar em casa, a perder em casa, aí complica. Então, quer ver o Grêmio dizer assim, está oscilando, se ganhar do Flamengo. Aí sim, 3 derrotas, uma vitória, mostra oscilação. Mas no meu entendimento... como é que vai ganhar do Flamengo sem Soares? Aí é que está. No meu entendimento, o Grêmio está em queda. E o Renato tem que cortar isso, tem que dar uma estancada nisso. Agora- Só que é uma pedreira, né? Enquanto o Flamengo do Tite que está embalado, né? E sem Soares. Agora o Flamengo está organizado. hein, com o As Tite, duas últimas entrevistas do Renato, elas são estranhas, né? Porque o Renato, ele comenta, a gente tem que ver quem estará aí para o ano que vem. Tá pensando em sair o Renato? Ele não afirma em nenhum momento, mas ok, tem contrato até o fim do ano e vai tentar deixar o Grêmio na melhor situação possível. Mas ele dá uma margem de insegurança para a equipe, ele não apresenta perspectiva. O Renato, ele não dá soluções na entrevista, né? Não que isso seja surpresa, a gente já sabia que o Renato era assim, mas essas incertezas que ele traz na entrevista coletiva dele, traz maiores incertezas e reflexos para o Grêmio dentro de campo, né? Olha, o Grêmio joga pelo Grêmio e pelo Rio Grande do Sul, né, para colocar mais um time na Copa do Brasil, que seria o Juventude. Essa vaga aí está bem ameaçada. Hoje o Grêmio, dos times que estão brigando ali, é o que está jogando de forma pior. Vamos colocar a tabela, por favor, meu diretor, na tela aí. Botafogo que empatou com aquele fiasco da falta de energia lá no Engenhão. Umas 18 mil vezes faltou energia, aí eles desistiram, né? Sem jogo. O jogo retornou no domingo às 3 da tarde, continuou Sem público. sem público, com portões fechados. Terminou 1-1, mas segue na liderança ali. E olha, eu vou dizer, hein? O Flamengo. Olha o Flamengo. Não brinca com esse time, rapaz. Mas o Bragantino também, né? O Bragantino tá... O Bragantino ganhou do Fluminense 1-0 Mas, hoje. Caio, eu ainda acho que por causa da camisa e também do... Sim, sem sombra de dúvidas. Da Com o estrela. Tite, Com o Tite. Eu imaginava o Palmeiras melhor, né? Mas ali então, Botafogo, Bragantino e Flamengo, Palmeiras, os 4. E aí aquela 2 pontos ali, a diferença ali, Atlético 45, Grêmio 44. O Atlético Mineiro que perdeu com gol contra, né? Do zagueiro... Jefferson. 43. Aí aquela ginástica, né, Bruninho e Rafa? Fortaleza e Fluminense teriam que estar entre os 6 e ser campeões da Sul-Americana e da Libertadores. E se eles forem campeões, eles vão largar de mão, cara. Claro! Não, Já esquece. estão garantidos. Não esquece. Não estão agora, Esquece. Imagina campeões, né? Internacional com 35 pontos ali no meio da tabela, então tentando aí um milagre nesses últimos jogos, aí, nessas últimas Ainda rodadas. tem 10 jogos, né? Tem 10 30 jogos. pontos à 30 disposição. pontos em disputa. E ali a zona da degola ali tá bem disputada, né? Goiás, Vasco, Santos, Curitiba, América. Corinthians hoje empatou com o O América. Corinthians empatou em casa, né? Com o América. Com gol no último lance, né? Senão ia Ia perder. perdendo, né? Ali vai ser bonito até o final do E a campeonato. briga de foice no escuro mesmo. Mas a gente já pode prever, olhando ali, a parte de baixo, que um grande vai cair, né?
Vasco, Santos. Com certeza. E o Corinthians. O Corinthians está louco para cair, né, também. Ele tem Mas feito eu acho que a ficha 1 é do O Cruzeiro Santos. estava jogando mal, aí ganhou do Atlético Mineiro. Ele vinha jogando mal o Cruzeiro as partidas. Clássico, né? Ganhou o clássico, arruma a casa. talvez agora dê uma crescida, né? Muito bem, vamos de mensagens, Bruninho? Vamos lá, tem bastante participações conosco aqui e a galera feliz, né, pelo lado do Internacional. O Inter, mesmo tendo goleado, continua perdendo gols imperdíveis. Tomara que tenha encaixado definitivamente. Um abraço aqui do Luiz e ele comenta também sobre o Juventude, a gente vai falar no próximo bloco. O Juventude não poderia ter perdido o pênalti. Dilamar, de Caxias do Sul. Boa noite, vejo que o ciclo viciado do Renato no Grêmio precisa ser rompido, senão vai acontecer de novo. Sai Renato, vem técnico, perde 3 partidas e volta Renato novamente no radar. Esse formato está para lá de manjado. Dilamar, de Caxias do Sul. Boa noite, senhores. Meu time parecia a seleção da Alemanha, 7-1, rumo à Libertadores de 2024. Sonha, é o recado do nosso querido João Feijão. João Feijão de Novo Hamburgo. Abraço, João. E eu tenho um grande abraço também para o Cristiano Argenta, né? Um grande colaborador lá da Ser Caxias. Opa, abraço para o Cristiano. E em especial para a minha família Baumgarten, para todos os meus primos que estão em Curitiba, Salvador, Porto Alegre, São Paulo. Tu deve estar devendo muito para tua família, porque tu te faz com ela, né? Não, teve o nascimento do Valentim, rapaz. Valentim. Tu deve pedra para todo mundo, não é que nem o Índio. O Índio é um cara limpo. O Índio é o nosso representante em Porto Alegre, junto com a Yara Marina, que teve o nascimento do Valentim, filho da Yara Marina, minha prima, com o Rodrigo. Nasceu o Valentim. Foi hoje, domingo, sexta-feira. Pô, então um abraço pro Valentim, um abraço pra dona Claudete, minha mãe que estava de aniversário na sexta-feira. Ah, é possível? Dona Claudete. Sexta-feira estava de aniversário. Pra todo mundo da família aí. Agora tinha o nosso... E a família Baumgarten é pesada, hein, velho? Pesado. Não mete a mão que... Tem até uma linha de camisa. Aqui em Santa Catarina não são parente próximo. Um abraço pro Getúlio Pistori, é isso? Pistori. Getúlio Pistori, um abraço. Bem apertado, o Getúlio Pistori, que é juventudista. Apertado no Pistori, né? Isso aí, engraçadinha. Isso aí, bem apertado. Isso tu conhece, né? Então, tem o Geraldo Pistori também, que é torcedor do Juventude também, né? É verdade. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo e, em seguida, tem mais tempo extra aqui pela Rede CNT. Segura aí, a gente já volta. Muito bem, de volta aqui pela Rede CNT com o programa Tempo Extra. Tempo Extra você já sabe. Um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes aqui no Tempo Extra. Todo domingo, a resenha do esporte na TV do Rio Grande. Lembrando, vai lá, te inscreve no canal, no YouTube, vai lá, te inscreve, curte, manda mensagem e... vai lá nas redes sociais e dá uma força pra gente, nós vamos chegar aí logo, 1 milhão de webnautas. O que achou? Muito bem. Rafael Baumgarten. Tá certo. Isso aí, gente. Rafael Baumgarten. Eu queria só rapidinho, eu quero mandar um beijo pra minha mãe que me ligou aqui no celular. Não é possível? Talvez tenha ligado sem querer, mas Dona Joyce, estamos no ar, pegou e ligou no WhatsApp. Não é possível, não, no programa, tava no silencioso. Mas é querida, tá dormindo, tá meio dormindo, assim, meio dormindo. Um beijo, não é pra ligar essa hora, tia. Nem a Fabrícia me liga essa hora, tá no ar, minha mãe quer ligar. Bruninho, me conta do Juventude, o que aconteceu? O Juventude está se atrapalhando com os times dali da zona do rebaixamento, Bruninho. O que está acontecendo? Contra os times que estão na zona de rebaixamento, o Juventude não conseguiu vencer ninguém. Temos um gol aí do Ju, dá para mostrar. Não conseguiu vencer ninguém dentro de casa, né? O Juventude saiu atrás, a gente está vendo o segundo gol do Juventude, o gol do 2-2, o Gabriel Talhari cobrando pênalti. Antes disso, já tinha acontecido um cenário muito diferente na partida. O Juventude saiu atrás, um erro de posicionamento, o Ariel chutou e colocou no ângulo do Thiago Couto, ainda teve desvio na marcação. Na sequência, o Juventude acabou buscando o empate, uma cobrança de escanteio, o Jean desviou de cabeça, cobrança do Nenê. E aí a gente está desacostumado a ver uma situação que já aconteceu com o Juventude, perder pontos nessa reta final. E perder ponto ainda contra uma equipe que está na parte de baixo e com o Nenê indo mal. A gente não tinha visto isso. O Nenê foi cobrar uma falta no fim do primeiro tempo e ele armou o contra-ataque da equipe gerou o segundo gol do Londrina. Não conseguiu... Aí também teve falha de leitura de marcação, né? Alguém na sobra ali para evitar esse contra-ataque.
O Nenê perdeu o pênalti no segundo tempo, infelizmente. Até tem uma imagem que os torcedores estão comentando na rede social que o jogador do Londrina tinha invadido. E quando realmente. E quando isso acontece, tem que voltar o pênalti, então a arbitragem acabou deixando acontecer. E depois o Juventude teve mais um pênalti e fez com o Gabriel Talhari, né? Até um gesto bacana do Nenê. Quer bater? Tá confiante? O Talhari disse, tô. Quer bater? Quero. Isso aí. Passou. Deu pra ver na imagem. Passou e o Talhari fez o gol do Juventude, 2-2, mas é um resultado a se lamentar. O Juventude tinha que ter conquistado os outros 2 pontos e, olha, Sport venceu, Atlético Goianiense venceu e Vitória venceu. Para mim, os 3 já encaminharam o acesso. Muito bem, acesso. Sobrou só a vaga do Juventude. Muito bem o acesso. E aí, Rafa, qual é a análise que você Foi representativo esse empate em casa, foi bem frustrante contra o Londrina, do Z4, todo o ambiente favorável para o Juventude, né? E o Juventude não fez uma boa partida, mas em relação ao Londrina, o Juventude jogou melhor. Teve mais de 25 finalizações, teve 11 escanteios, perdeu pênalti, fez 2 gols. E mesmo assim, o Juventude não conseguiu se impor em casa em frente ao Londrina. Como o Bruno falou, foi assim com a Chapecoense, foi assim com a ABC, foi assim com o Sampaio, que está na parte de baixo, foi assim com o Londrina e com o Tombense. Então, os times agora na reta final, é aquela história, poder pode, mas não deve perder ponto, ainda mais em casa, contra os times da parte de baixo de tabela. Eu acredito ainda no acesso do Juventude, eu estou trabalhando ainda com 65 pontos, o Juventude tem 56, tem mais 15 para disputar. Tem Ituano, que está na parte de baixo da tabela, Ponte Preta, na parte de baixo da tabela, em casa. E o ABC, que já vai estar rebaixado lá em Natal. Então são os 9 pontos que o Juventude precisa fazer para subir. Vai chegar nos 65. Agora tem que ganhar desses times frágeis tecnicamente, e que estão lá penando na parte de baixo da tabela. Quem está beliscando ali junto com o Juventude é o Criciúma, que venceu fora de casa. Então os adversários diretos estão fazendo a sua parte. O Sport, para mim, o Atlético Goianiense e o Vitória vão subir. Tem uma vaga aberta. E o Juventude tem ainda uma grande oportunidade, porque a tabela do Juventude é mais tranquila que os demais. Depende só dele. E mesmo fazendo 3 pontos dos últimos 9, o Juventude segue no G4, né? Exatamente. Vamos ver a tabela da Série B aí, ó. Vitória disparou, 64, já tá lá, né? Eu acho que sim. Acho que eu acho que a linha de corte vai ser 63, 64 esse ano. E aí, Sport Recife, que venceu, e no último minuto, na segunda-feira, fez o crime contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, naquela chuvarada. Atlético também está bem encaminhado, como diz o Rafa, a briga ali vai ser... E olha o Z4 ali, ó, Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. O Juventude perdeu ponto em casa para todos eles e agora tem pela frente em casa Ituano e Ponte Preta. 8 pontos, perdeu 8 pontos com esses times aí em casa, né? 8. Porque foi todo empate, todos foram empate. Perdeu pro Tombense, perdeu pro Tombense. Empatou com a Chape, empatou com o Londrina, empatou com o ABC, empatou com o Sampaio e tem o Ituano e a Ponte. Olhem a tabela. Então o campeonato se apresenta para o Juventude. Agora tem que ter efetividade, competência para matar os jogos. 9 pontos deixariam o Juventude brigando com o Vitória pelo título. Por título. Recados, Bruninho. Amarildo Clean, seguindo nessa linha do Juventude. Boa noite, meu Verdão vai subir, mas com dificuldade. Vai Juve, vai Papo, vamos Jaconeiro, Ricardo do... Amarildo Clean. E o Jacone lotado praticamente. Lotado não, tinha um grande público, né? Grande público nesse sábado. Um abraço, Felipe Flores aqui, ó. Bruninho, a botina que o Rafa me deu, o nome era Alvinegra e antes de vir para mim, passou pelo Kraken de Balgarta. Então ele não pode reclamar. Beijo pro Bruninho, beijo pra enteada que fez aniversário sexta-feira, a Maria. Felipe. Beijo pra Mariazinha. E eu quero também dizer o seguinte, ó. Tu tem mais recado, Bruninho? Tem mais um aqui do João Sirtoli, parabenizando a gente pelo programa. Não, Mônica. Torcedor do Caxias aqui, Caxias que renovou com o Pedro Cuiabá, né? Então, tá feliz o João Sirtoli nessa semana. Só para corrigir, Mônica Tergolina, de aniversário na sexta-feira, beijo, um abraço. Não vai errar o nome, o Felipe isso aí. Vai ficar sem pai nem mãe em casa, né? Enteada. Bruninho, ó, cerramos os recados por hoje? Isso aí. Deixa eu só dizer uma coisa, eu vou pedir para a minha direção botar ali a fotinha do time do Ser Cruz Alta aí, ó. Cruz Alta é uma cidade que eu comecei na televisão, uma cidade que me recebeu de braços abertos. Então eles são culpados. Eles são culpados. Desse monstro tá aqui. É isso aí. Mas o monstro, né? só um detalhe, o monstro que estava aqui ó, na ponta,
o Monstro se transformou no apresentador mais querido do Brasil. Só pra te dizer. Enquanto tu continua com ciúmes de mim. Mas vamos lá. Ser Cruz Alta. Um beijo pra galera de Cruz Alta, João Maurício, grande parceiro. Isso aí é união. Eu gosto mesmo da tua humildade. União. Essa é a união do time Guarani, que eu cobri lá em Cruz Alta, o Gauchão. O Guarani fez um jogo... O Gauchão de 53, né? Bruninho, tu tá muito engraçadinho hoje. Tu tá muito engraçadinho. Daqui a pouco eu vou cortar tuas unhas. Segura aí, Bruninho. Eu cobri o Gauchão de... Olha, não lembro a data mesmo, mas faz tempo. Na década de 90, ele era o Guarani fez um jogo histórico contra o Grêmio lá no estádio lá de Cruz Alta. E esse time é a união do Rio Grandense, do Nacional e do Guarani. Estão na Série B do Gauchão, estão em segundo lugar. Terceirona, né? Terceirona. Seria a terceirona. Então, um beijo pra galera de Cruz Alta, toda a galera que me recebeu muito bem lá e que esse time... Pessoal apaixonado por futebol, né? Muito, muito, muito. Galera de Cruz Alta curte muito. Bom, esse aí fica aí, no chão. Caiu. Bruninho, ó. Derrubou o América Mineiro aí. O América Mineiro. Vamos falar do basquete ou vamos falar das meninas? Vamos falar das meninas primeiro. Meninas do Internacional, né? Na última... Quarta-feira o Inter estava vencendo pelo placar de 1-0 o Corinthians, tomou empate nos pênaltis, teve a bola para decidir e aí acabou perdendo os pênaltis e o Corinthians avançou 5-4 nos pênaltis, aliás, 4-3 nos pênaltis, o Inter acabou ficando pelo caminho. E no sábado perdeu por 3-2 para a equipe do Atlético Nacional, o Corinthians que eliminou o Inter foi campeão da Libertadores feminina, então as gurias do Inter fizeram história. Mas assim como o time masculino caiu, né, na semifinal da Libertadores e com perspectiva de ganhar, né? Tava com amostras de ganhar aquele jogo. Nesse jogo aí acabou sofrendo porque no segundo tempo, no final do segundo tempo, na metade do segundo tempo, perdeu uma jogadora expulsa. Não, mas os pênaltis tinha pênaltis faca e o queijo na tava mão, fazendo e aí no último acabou chutando por cima. No momento que ficou atrás nas penalidades, né? Aí, para correr. O sistema nervoso e a ansiedade acabou atrapalhando e o Inter foi disputar a terceira e quarta e acabou perdendo. Falar de futsal. Boa campanha, né? É uma boa campanha. Boa campanha. Parabéns para as meninas. Boa Libertadores. Parabéns para as gurias do Inter. Parabéns mesmo. Histórica, né? Primeira vez. Que isso. Não levou o título, mas fez um belo trabalho lá, uma bela campanha. Deixa eu falar de futsal. Na Liga Nacional, aí, as oitavas, aí já tem gente que já venceu, já passou e está nas quartas de final daqui do Rio Grande do Sul. A CBF fez 4-0 no Praia Clube, em Carlos Barbosa. Olha a festa aí, ó. Tá aí, olha o festão aí da galera de Carlos Barbosa. Uma das camisas mais bonitas do futsal, né? CBF. 4-0. 4-0 no Praia Clube. Já tinha feito um resultado bom lá na casa do adversário, tinha empatado, né? No jogo de ida. E aí tá nas quartas de final o time de Carlos Barbosa. E agora vamos ver como é que vai ser. E para quem não conhece Carlos Barbosa, né, agora tem o Joinville pela frente, que é uma grande equipe baita também. Equipe. Para quem não conhece, Carlos Barbosa é uma cidade que respira futsal, né? Respira o futsal. A Tramontina investiu muito no futsal lá e a cidade realmente abraçou. Hoje tu fala Carlos Barbosa, tu lembra a CBF, lembra a CBF. Futsal, verdade. Se fundiram, né? Assim como o Venâncio Aires, lembra... A Soeva. A Soeva se classificou, perdeu o primeiro jogo em casa, no jogo de ida ganhou, depois do tempo normal acabou perdendo 3-0, mas na prorrogação fez 2-1 no time do Jaraguá e está também nas quartas de final. Nesta segunda-feira tem Atlântico e Umuarama. O Atlântico que largou na frente fora de casa, fez 4-0, então tá melhor campanha, né? Do Atlântico tá com a faca e o queijo na mão. Tem também basquete, né, Bruninho? Basquete, nesta terça-feira começa para os gaúchos a competição e tem o clássico já, né? Caxias do Sul contra União Corinthians, jogo no ginásio do SESI em Caxias do Sul, 8 horas da noite, então começa, né? A primeira partida para os gaúchos no NBB 23-24. Como é que tá o time do Bruninho? Tu acompanha bastante basquete em Caxias do Sul. Como é que tá o time? Dá para dizer que ele tá mais com os reforços, melhorou a fotografia desse time? O Caxias do Sul tem como tradição trazer jogadores que atuem mais que uma função, né? Na função 1, que é o armador, a 2, que é o ala armador, o 3, que é o ala, o 4, que é o
Participou da clínica nessa semana? Participei, O Caxias do Sul Basquete fez eu uma sei. clínica. Um abraço, lá no um Recreio da abraço Juventude. pro Muito Marcelo bacana a Rocha, iniciativa. que organizou. Por isso que ele tá aqui dando uma de grandão. Que quem vê pensa que ele entende tudo. Mas entendo. Mas ele vai nos jogos, ele vai nos jogos. Respeita a minha história, Luiz, dá uma segurada. Ele é o Desculpa. basqueteirozinho. Desculpa. Dá uma segurada, hein? E o Caxias tem jogadores que atuam em mais do que uma função. Tem o Dawkins, que é um norte-americano que joga muito bem, fala português melhor que nós três juntos aqui. Pô, que espetáculo. Então, e o União Corinthians tem um sérvio, que a gente está com curiosidade para ver esse sérvio jogando. Ele tem 28 anos e ele foi muito bem na categoria sub-17 da Sérvia, que tem como tradição também o basquete, né? E agora apareceu no União Corinthians. Então, é um dos nomes desse União Corinthians para a disputa. Então, expectativa grande em relação aos dois times aí no NBB. E estreia em casa, Estreia em então Caxias vai Sul, estar né? lotado. Estreia em Caxias Três Sul. jogos em sequência, Caxias. Bom, Nesta então lá. terça e na outra semana também. Caxias do Sul, galera de Caxias do Sul, vamos dar uma força para o Caxias do Sul Basquete. Vai e enfrentar o lotar. clássico, né? E a Contra o clássico. pessoal de isso aí. Santa Cruz. de Santa Cruz. Boa Bacana. sorte para os dois, mas como É. né, a gente puxa um pouquinho a brasa para Caxias do Sul, que vença o melhor, só que o Caxias, né? Tá certo. Até porque tu tem a história com o clube, com o Caxias, então a gente entende. Bruninho, para encerrar, eu queria que tu falasse do Caxias, que tu tinha alguma coisa, tinha alguma renovação? O Pedro Cuiabá acabou renovando, era da base do Grêmio, ele estendeu o contrato com o Caxias, agora em definitivo até o fim de 2025. Tá O certo. Caxias. Pra gente não deixar em branco. Brasil de Pelotas tem técnico, né? Foi buscar o técnico que estava no Esportivo, acertado para a divisão de acesso, Fabiano Daitz. É o sucessor agora do Rogério Zimmermann. O Brasil apresentou a nova direção e o novo técnico para 2023, aliás, 24, né? Já está montando o elenco com a Série D ano que vem, com a disputa do Campeonato Gaúcho, é o Fabiano Daitz. Tá aí, Bruninho sempre muito bem informado, nos trazendo todo o mapa do futebol no Rio Grande do Sul. Valeu, Rafael Balgarten. Valeu, gente. Uma boa semana a todos. Valeu, Bruninho. Um abraço, boa semana a todos. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação. Fique sempre com a gente. Todo domingo tem Tempo Extra pela Rede CNT. Abraço nos meninos, beijo nas meninas e até o nosso próximo encontro. Tchau.